This conference will now be recorded. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Grace, sou gestor de relacionamento no Inovativa Brasil. E hoje eu e a Natália, do Inovativa, está aqui também com a gente. Dá um tchauzinho, Nath. Estaremos junto com vocês e a Érica realizando o Talk to Me sobre gestão ágil. Mas antes, a gente quer dar um recadinho rápido. O pitch deck que vocês submeteram pelo formulário, ele já foi enviado aos seus mentores, então combinem com eles a melhor forma de receber esse feedback, de repente na própria sessão de mentoria. E voltando agora para o nosso tema, nós teremos o início do Talk to Me sobre gestão ágil e a dinâmica será a seguinte: 30 minutos de apresentação do conteúdo e posterior a isso, 1 hora de perguntas e respostas. Então, quem já tiver perguntas para serem mandadas sempre pelo chat, conforme as outras dinâmicas que a gente já realizou com vocês. Então, outra questão é que a gente pede para vocês deixarem os microfones e câmeras desligadas o tempo todo. Dessa forma, a gente consegue ter uma maior organização e a Érica vai conseguir daí passar o conteúdo da melhor forma possível. Tá bom? Então, Nath, contigo. Agora a gente vai conversar com a Érica, nossa mentora do Talk to Me de hoje. Então, para fazer uma apresentação, a Érica Briones é head de produto da Lemon Energia, apaixonada por inovação, agilidade e gatos. Trabalha com tecnologia há mais de 20 anos, nos últimos 9, com inovação e produtos digitais. Já trabalhou em pequenas e grandes empresas, com times nacionais e internacionais multidisciplinares, em ambientes diversos, complexos e desafiadores. Firme defensora do aprendizado contínuo através de ciclos de feedback constantes. Acredita em ser a transformação que deseja ver no mundo. É um prazer te receber aqui, Érica. Talk to Me é todo seu. Beleza, gente. Eu sou de ensaiar, porque eu acredito que eu também sou a rainha do Timebox. E eu realmente espero que eu tenha conseguido, do jeito que eu gostaria, condensar uma quantidade bem grande de conteúdo em 30 minutos. Eu não sabia que as meninas fariam uma apresentação minha. Eu, na verdade, morro de vergonha dessas coisas de apresentação. Tanto é que aqui eu uso que eu sou a Érica Briones, da Casa de Produtos Digitais, primeira de seu nome, a desafiadora, rainha head de produto da Lemon Energy e board member da Agile Alliance Brasil, Calese, organizadora de eventos, destruidora de problemas, provedora de soluções e mãe de 3 gatos. Na verdade, eu gosto muito, um amigo meu fez essa piada uma vez, ele se apresentou dessa forma, eu achei que é a coisa mais incrível da face da Terra, e eu passei a usar, porque eu acho que depois vocês conseguem entrar na internet e olhar melhor quem eu sou, e tirar dúvidas e entrar em contato comigo, então eu prefiro fazer essa versão mais bem-humorada. Uma coisa que eu acho bem importante eu deixar claro para vocês é que eu sou uma pessoa que eu acredito que mais importante do que entender uma técnica, uma ferramenta, um framework, um método, é a gente entender o porquê. De onde as coisas vêm, por que elas foram desenhadas dessa forma, como elas foram pretendidas para ser usadas, qual é o contexto no qual elas nasceram. Porque se eu entendo os motivos e as origens das coisas, eu consigo fazer um melhor uso delas e entender quando e de que forma eu deveria usar cada coisa. Então, nesse sentido, a minha apresentação ela vai ser bem conceitual e ela vai falar muito das origens mais profundas de onde veio a agilidade, para que vocês sejam habilitados a conseguir, ao longo do tempo, entender como melhor aplicar esse conjunto de técnicas e métodos, tá? Que a gente vai ver na sequência, e esse mindset, que acho que vai ser o ponto principal. E não tem como fazer isso se não seja começando sempre com um pouco de história, tá? Eu gosto muito de fazer isso porque eu acho que a história dá pra gente uma coisa muito rica de onde nós estávamos, para onde nós viemos e por que, qual foi a trajetória que a gente fez. E não tem como falar da agilidade sem falar do processo de desenvolvimento de software, dessa disciplina de desenvolvimento de software. E aí, nesse sentido, tudo pode-se dizer que começa lá em 1945 com o ENIAC, que foi o primeiro computador digital eletrônico. Ele foi construído, os esforços de desenvolver o ENIAC foram feitos especialmente considerando a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, ele só foi concluído em dezembro de 45 e só passou a estar em uso mesmo a partir de fevereiro de 46, então ele não conseguiu atender o propósito principal dele. Mas ele tinha sido desenvolvido para fazer cálculos balísticos, ainda na época que a gente usava cartão perfurado para desenvolvimento, eram mulheres que dominavam a área de desenvolvimento de sistemas no começo, e ele conseguia fazer em 30 segundos
um cálculo que levava para um ser humano 20 horas para ser realizado. Isso era obviamente revolucionário, era uma máquina absurdamente gigante, como vocês podem ver, mas é óbvio que, conforme essa tecnologia surgiu, muitas aplicações possíveis foram imaginadas para ela. E os negócios passaram a entender que eles queriam usar aquilo e tentar se esforçar para ver como eles iam passar a usar aquilo. Então, a gente começa, dentro da área de desenvolvimento de sistemas, dentro da área de computação, a tentar reduzir o tamanho do hardware, a tentar simplificar as linguagens de desenvolvimento e a tentar simplificar o processo, que é traduzir o mundo para dentro de um software, para dentro de um computador, para dentro de um app. Tá? A natureza dessa atividade ela é complexa, porque as nossas interações, os nossos processos e as coisas que acontecem no mundo são de natureza complexa. E por mais que a gente se esforçasse para conseguir tornar streamline esse processo de desenvolvimento, meros 23 anos depois, nós tivemos em 1968, em Garmisch, na Alemanha, uma conferência, o povo era dramático, gente, chamada Software Crisis. Qual é a parada aqui? 23 anos depois que a gente tinha começado a fazer código, o mercado entendia que a gente tinha uma crise porque os projetos não estavam saindo com a qualidade esperada, dentro do escopo, prazo e custo desejados ou que a gente tinha estimado. E as pessoas se reuniram ali porque a gente falou assim, nós precisamos dar um jeito de tornar isso algo que a gente consiga controlar, que a gente consiga tornar massificado, que a gente consiga fazer de uma forma que seja mais automática. E isso tudo vem muito, né? O que a gente fez nessa conferência foi decidir que desenvolvimento de software, na verdade, era engenharia de software. Porque a gente passaria, então, a partir dessa conferência, a usar a mesma fundamentação teórica e disciplina prática dos outros ramos da engenharia. O que a gente estava tentando fazer era aplicar uma lógica cartesiana de causa e efeito, que ainda permeia muito da nossa educação, de que se eu conseguir fazer uma padronização, uma forma de produção padronizada, em massa, onde eu tenho uma classe gerencial que pensa e uma classe operária que executa, muito próximo de uma linha de raciocínio do que Ford e Taylor dizem, eu vou acabar com esses problemas. E aí eu vou finalmente conseguir ter software saindo dentro do prazo, com o custo, com a qualidade, com o escopo que eu esperava. Vai ter surpresa aí. Para a gente entender o que acontece na sequência, eu vou voltar para um conceito de 1999, que é o framework Kinefin. Ele é um framework que ele é utilizado para auxiliar no processo de tomada de decisão, na medida que ele permite que você faça a contextualização de qual é o seu contexto, o seu ambiente. Ele permite que você identifique em qual ambiente você está, e com isso, ele te fornece uma série de ferramentas, ele te fornece um padrão a partir do qual você deveria endereçar aquela questão e como você deveria trabalhar aquela questão. Ele fala muito da natureza das relações de causa e efeito dentro de cada um desses cenários. Tudo bem? Quando a gente olha para o lado direito, a gente está vendo os sistemas ordenados. São sistemas onde a causa e o efeito são perceptíveis. São sistemas onde existem respostas certas, baseadas em fatos. No óbvio, eu vou observar, categorizar, responder. Tem melhores práticas, absolutamente todo mundo sabe o que fazer. As restrições que regem esse sistema são muito simples, todo mundo conhece. Tá? Elas são rígidas, elas são fixas. E você não precisa de conhecimento especializado para você entender o que está acontecendo ali. Quando você vai para o ramo do complicado, que ainda é um sistema ordenado, você tem que observar, analisar e responder. E você já começa a ter as melhores práticas, um conjunto de melhores práticas, não uma melhor prática. E você tem restrições que governam aquelas relações, mas assim, você tem desconhecidos conhecidos, você tem muitas respostas certas, você tem certeza que você ao menos tem uma. Então, por exemplo, um carro quebrado,
não é qualquer um que consegue resolver. Você precisa ser um mecânico para você conseguir resolver. Tá? Então, ele, por exemplo, é um exemplo de um sistema complicado. Quando a gente olha para o outro lado, a gente entra na parte de sistemas desordenados, onde não existe nenhuma relação entre causa e efeito imediatamente aparente. E o jeito certo de endereçar a questão se mostra através de padrões emergentes, ou seja, você vai lá, você vai fazer uns testes, você vai observar os resultados e aí você vai responder. Então, testa, observa, responde. E as práticas são emergentes, ninguém vai ter resposta para você. E a diferença principal entre o complicado e o complexo é, por exemplo, uma Ferrari é complicada, a floresta amazônica é complexa. A quantidade e grau de interações que acontecem ali são tantas que a gente não consegue exatamente determinar o que causou o quê ou por quê. Ou a gente só consegue ver isso em retrospectiva, tá? No complexo não existe uma resposta certa. Você tem uma quantidade de unknowns, tá? Fica uma expressão mais comum em inglês. Já no caótico, o que você tem não dá tempo de ficar fazendo teste. Você tem que fazer alguma coisa porque está sangrando, a situação está crítica e você precisa atuar muito rapidamente. Então, você atua, observa e volta a responder. Então, as práticas aqui são completamente novas. Ninguém vai conseguir te dizer exatamente o que fazer nesse sentido. Não tem restrição. E se você nem sabe onde você está lá no meio, que é na desordem. Tá? O caótico, por exemplo, é o 11 de setembro. Antes de você ficar pirando, pensando e tendo um plano de mais longo prazo, você precisa estancar o problema imediato que aconteceu e conseguir seguir em frente. Tá? Então, o caótico, um bom exemplo, são esses eventos extraordinários que a gente tem que lidar com eles imediatamente. Lembrando que quando você está no complexo, gente, você não controla um ambiente complexo. Você navega nele. E são coisas muito diferentes. O que aconteceu? A galera lá no Software Crisis achou que nós estávamos lá no ramo do complicado. Eles acharam que o ambiente, a natureza da atividade de desenvolvimento de software era complicado. Só que o problema é que a real é que a natureza do desenvolvimento de software é complexa. E aí, gente, é bem fácil fazer essa conta de imaginar do que acontece quando eu tento fazer um quadrado caber num círculo, certo? Eu estou tentando aplicar um conjunto de estilo de tomada de decisão dentro de um ambiente que ele não faz sentido. E toda ação vai promover uma reação igual e em sentido contrário, tá, gente? E eis que vem, 33 anos depois, o tal do Manifesto Ágil, onde 17 anarquistas organizacionais, que eram 17 desenvolvedores, cansados da vida maldita que a gente estava levando dentro da área de desenvolvimento de software, onde a gente continuava, 33 anos depois, entregando as coisas fora do escopo, sem a qualidade esperada, com custo superior e fora do prazo, viraram e falaram assim, achei lindo, bacana, pessoal da administração, entendi, vocês tentaram grudar a gente com a engenharia, mas a gente vai dizer o seguinte, deu ruim, não funcionou, agora vai ser a nossa vez de tentar. E o que a gente vai fazer vai ser nos associar mais com a filosofia. E aí é que a gente entra com a questão de dizer que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. Que software em funcionamento é mais importante que documentação abrangente. Que colaboração com o cliente é mais importante que negociação de contrato. E que responder à mudança é mais importante que seguir um plano. É só a gente lembrar, gente, que quantos 1000 anos a gente passou construindo prédio e quanto tempo faz que a gente está tentando desenvolver software. É óbvio que ainda não é complicado. É óbvio que ainda é complexo. E o software tenta fazer uma representação das nossas relações e dos nossos processos dentro de uma máquina. Uma representação da natureza das relações humanas tende a ser isso mesmo, né? Complexo por natureza. Aí a pergunta que fica é, beleza, entendi, mas então, o que é a agilidade? Né? Que aí eu acho que agora vem o momento que a gente precisa de uma resposta concreta para vocês. A agilidade, de acordo com a própria Agile Alliance Brasil, é a habilidade de criar e responder a mudanças. Ele está na forma com que a gente lida e, em última instância, é bem sucedido em navegar
e endereçar a incerteza em ambientes turbulentos. Os autores do Manifesto Ágil, eles usaram esse label porque eles entendiam que essa era a melhor palavra que representava essa questão de adaptatividade e resposta à mudança que eles queriam incorporar. Na verdade, a gente está falando muito da gente probe, né? Então, da gente investigar o nosso ambiente, identificar qual é o tipo de incerteza que a gente está lidando, e aí a gente responder a ele, certo? Probe, sense, respond. Tudo bem? Para a gente entender como é que isso fica diferente entre um agile mindset e uma burocracia, é importante a gente ver que quando a gente estava falando dos processos administrativos mais tradicionais, a gente estava falando da lei do shareholder, onde o foco principal sempre é maximizar grana e valor para os investidores da empresa. Quando a gente está falando de um mindset ágil, a gente está falando da lei do consumidor, onde a gente é obcecado por entregar valor para o consumidor e, através da entrega desse valor, a gente vai obter o nosso resultado. Quando a gente fala de uma burocracia tradicional, a gente está trabalhando com a premissa de que os indivíduos precisam de chefes que precisam definir seus papéis e responsabilidades e o que é um trabalho bem feito. Quando a gente está falando de agilidade, a gente fala de times pequenos, auto-organizados, que estão ali sempre ciclando para entender se o que eles estão fazendo está fazendo sentido, dadas as respostas do ambiente, e focados em entregar valor. Eles têm uma missão, eles têm um objetivo, eles não têm necessariamente um trabalho celular ali, uma coisa tão local, focal para entregar. Você está falando de um resultado, e precisa ser uma coisa maior, tá? Em termos de estrutura organizacional, no tradicional você tem a questão da hierarquia, né? Eu preciso ter o grupo de pessoas que pensa e o grupo de pessoas que executa. Já no Agile Mindset, a gente está falando de umas estruturas mais em rede, onde todo mundo tem que ter autonomia dentro do contexto que trabalha e da tarefa que executa para poder estar resolvendo os problemas que está enfrentando, porque aquelas pessoas são as pessoas com melhor qualidade de informação para poder decidir isso. É a premissa. No final das contas, eu amo muito essa imagem que diz que a real, gente, é que Agile é um mindset que está descrito por aqueles 4 valores que eu trouxe para vocês, que está definido pelos 12 princípios, que está lá no site do Manifesto Ágil, que vocês conseguem depois entrar e olhar e ler e depois fazer a extrapolação por contexto específico da área de negócio de vocês ou para a empresa inteira, e que é manifesto, a gente observa, a gente consegue ver, como numa cultura mesmo, através de um número infinito de práticas que a gente realiza. Então, quando alguém vira para vocês e começa a tentar ensinar uma prática para vocês, essa pessoa está tentando ensinar para vocês a pontinha da questão. E está falhando em explicar de onde veio genuinamente o que a gente está fazendo e o porquê, tá? Nesse sentido, como é que estão organizados os times ágeis, tá? Eu estou dando um pouquinho de tempo, porque pelo jeito está com um pouquinho de delay no compartilhamento da minha tela. E, gente, eu fiquei tão feliz com esses super-heróis de post-its, vocês precisavam vê-los. Na definição de um time ágil, eu tenho equipes multifuncionais, trabalhando sempre de maneira colaborativa e autogerida para cumprir uma missão. Então, a questão do multifuncional tende a ser um pouco mais problemática em empresas maiores, porque você não tem necessariamente, por exemplo, um advogado para ficar dedicado dentro do contexto de um time, tá? Mas, idealmente, você tem que ter todas as competências necessárias para a entrega daquele objetivo, para a entrega daquele resultado dentro do próprio time. Ou você precisa... o ideal é isso, tá, gente? Mas na vida real, muitas vezes, dependendo da escala da questão, a gente tem que fazer concessões, mas a gente tem que entender como é que isso vai funcionar. Mas a gente caminha bastante por sempre ter todos os perfis lá dentro. Esse time ele vai ser auto-organizado, ele vai decidir como ele vai fazer para atingir o resultado que a gente deu para ele. Ele vai ser responsável por fazer o próprio processo de gestão e administração. Não existe chefe. Ele é enxuto. Gente, time de 20 pessoas não é um time ágil. Ele é comprometido, ele decidiu que ele vai encarar aquele desafio que você passou para ele. Você não faz desafio top-down, sabe? Você não bota a goela abaixo. Ele é empoderado. Então, ele tem tudo o que ele precisa para poder tomar decisão. Obviamente, eventualmente, vão existir restrições, mas se elas existirem, elas têm que estar super claras. E ele é focado. Tu não tá 20% do tempo nesse time, 30% no outro, 15% no outro, porque a real, gente, é que quem faz tudo não faz nada. E isso não funciona. Aí você vira um asterisco, você anda em todas as direções, não chega em lugar algum. Obviamente que quando a gente está falando de um time desse tipo, a gente está falando de um time autônomo. E nós estamos falando de pessoas trabalhando nesse time que possuem muita autonomia.
E quando a gente está falando de autonomia, eu acho que o que é mais importante a gente pegar aqui dessa palavra é esse direito de um indivíduo de tomar decisões livremente, dele ter independência moral ou intelectual. Só que, gente, não existe autonomia sem responsabilidade, que é a obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. O que muitas empresas falham em implementações ágeis é me dar autonomia sem responsabilidade, é me dar responsabilidade sem autonomia, ou pior, me dar autonomia e responsabilidade num domínio de problema que eu não faço a mais puta ideia do que fazer, no sentido de que eu não tenho a competência técnica para poder tomar a decisão correta ali. Porque autonomia e responsabilidade sem conhecimento suficiente e maturidade suficiente para poder exercer autonomia e responsabilidade está fadado a ter resultados desastrosos. Então, seu time, vocês vão me perdoar, não é autônomo se ele não tiver responsabilidade, se ele não arcar com as consequências das ações dele. E aí, como a gente está falando sempre de ambientes muito autogeridos, auto-organizados, e onde a gente está falando de sempre dar voz para todo mundo e de que a gente vai buscar os melhores resultados através de ouvir muito as pessoas que estão participando lá e contar com essa inteligência coletiva que a gente tem, existem alguns problemas, algumas deturpações comuns que acabam acontecendo. Por exemplo, tudo vira um processo de tomada de decisão colaborativo baseado em consenso. Gente, as melhores decisões não são tomadas em consenso. As melhores decisões são aquelas que têm o melhor racional que as suporta. Faz parte de um time ágil você disagree and commit. Você discorda, mas você vai seguir pelo caminho que está sendo tomado por uma série de motivos que eventualmente talvez não sejam aqueles que você concorda, mas que estão dando maior suporte naquele momento. A gente tem sim que entender quais são alguns níveis de tomada de decisão. E a gente tem instrumentos e ferramentas dentro das metodologias ágeis para decidir eventualmente para onde as coisas escalam, quais são os níveis de autonomia que as pessoas têm. Outra coisa, gente, democracia não é sinônimo de justiça, né? Porque a maioria decidiu que uma coisa está certa, que ela está certa, ou a melhor forma de tomada de decisão em todos os cenários. A gente vem discutindo ali a questão de natureza do seu contexto, do seu problema. Imagina que soa alarme de incêndio e a gente agora forma uma roda. Galera, vamos votar se a gente devia sair do prédio ou não? Isso faz absolutamente nenhum sentido. Soa alarme de incêndio, a gente não vai parar para fazer uma votação se a gente acha que a gente tem que sair ou não, tá? Então, isso também tende a ser um erro. Eu acho que a gente precisa sempre entender quem tem o conhecimento técnico mais relevante ou quem tem a melhor condição ou capacidade de tomada de decisão ali. E qual é o contexto que eu estou inserido que faça sentido o método que eu vou utilizar para tomar a decisão. E, por fim, gente, isso é muito importante. Dada qualificação técnica, é soberano sobre opinião não embasada ou achismo. Gente, não existe isso de eu acho. Que bom, eu também acho. Eu acho muita coisa nessa vida. Eu acho que eu gosto de verde também, rosa no caso, mas assim, isso não faz diferença nenhuma. Então, quando a gente também vai para uma forma de gestão ágil, a gente também vai muito para o lado do data-driven. E a gente aplica muito isso. Para conseguir ajudar vocês a tangibilizarem um pouco, em termos de práticas, o que a gente está falando, eu vou agora falar um pouquinho, pincelar por cima, frameworks, metodologias e ferramentas com vocês. Eu vou mostrar para vocês na sequência um mapa que está dentro do site da Aliança, que mostra um pouco do universo que a gente tem de práticas, métodos e conceitos que vocês podem utilizar e aplicar no dia a dia de vocês. Vocês não vão utilizar tudo, isso aqui não é bingo, gente. A gente não vai aplicando um em cima do outro e aí quando a gente conseguir usar todos, a gente grita bingo do fim da sala. Não é assim que funciona. A gente precisa entender qual que faz sentido, dado o meu contexto, dado o que eu estou querendo fazer e o objetivo que eu estou querendo atingir. Eu acho que uma coisa que se eu tivesse que falar, eu quero que vocês tirem uma informação daqui hoje, e somente uma, é vocês incorporarem o PDCA, que na minha visão é assim, é agilidade num tweet, né? Porque o Walter, gente, eu nunca consigo falar o nome desse homem, Shulwart, usou lá na Bell Labs, isso em 1930, e é basicamente o seguinte: identifica o problema que você está querendo resolver e a causa raiz. Faz o que você acha, porque você está chutando qual é a causa raiz, você tem motivos para acreditar que aquela é a causa raiz, mas tu acha. Implementa aquilo que você estava acreditando que ia promover o resultado esperado. Verifica. Promoveu o resultado esperado? Deu certo? E, por fim,
ajusta o seu plano de novo. E fica fazendo isso em pequenos ciclos o tempo inteiro. Sempre garantindo que você está monitorando o seu sistema para ver se ele está respondendo da forma que você espera, porque o seu sistema tende a ser um sistema complexo, que pode, da noite para o dia, passar a te responder de forma diferente do que ele te respondia até ontem. O que funcionava ontem até meio-dia pode não funcionar hoje, gente. E a vida é assim mesmo. Tá? Isso aqui tem muito a ver com aquilo que a gente fala de ambiente VUCA. Tá? E aí você tem que pensar desse jeito quando você estiver fazendo as coisas e estruturando as coisas. Se eu tivesse que falar para vocês começarem a aprender uma coisa de agilidade, eu falaria para vocês aprenderem Lean. E olha aí vê o que eu estava querendo dizer lá em cima quando eu falei de que foi para filosofia. Lean, cara, é um conjunto de princípios e comportamentos que definia a forma como a Toyota decidiu fazer gestão no seu sistema de produção e que revolucionou o desempenho da Toyota e foi copiado pelo mundo inteiro. Eles eventualmente compilaram tudo isso no que eles chamaram de Toyota System e depois Toyota Production System, né? E depois o John Krafft, a gente só nome bom aqui para falar, em 1988 traduz isso porque hoje a gente conhece como Lean, tá? Os dois principais pilares do Lean melhoria contínua e o respeito pelas pessoas. E aí, o que você faz? Olhando para o seu consumidor e pensando exclusivamente no seu consumidor o tempo inteiro, você vai lá e falar, qual é o valor que eu estou entregando? Que eu preciso entregar, que eu quero entregar? Como eu atingo, eu obtenho e consigo entregar esse valor dado dentro da minha organização? Cadê o flow, cadê o fluxo, cadê o processo que vai me entregar esse valor? Como é que eu garanto que ele vai estar sempre correndo, que ele vai ser um rio e que ele nunca vai estar, represado? Eu estabeleço um sistema onde as pessoas puxam as coisas, eu não empurro, porque se você empurra as coisas para cima das pessoas, elas estão pegando mais do que elas conseguem. E por fim, eu estou o tempo inteiro monitorando esse sistema para garantir que ele está fazendo sentido e que eu estou conseguindo melhorar ele o tempo inteiro, para entregar uma versão cada vez melhor das coisas. Uma forma, um método que a gente pode aplicar em cima disso, seria a segunda coisa que eu falaria para vocês estudarem, é o método Kanban, que significa desenhar, administrar e melhorar, olha, vejam vocês que coisas, fluxos de sistemas de trabalho do conhecimento, que tende a ser a maior parte do trabalho que a gente faz hoje em dia, especialmente em startups, especialmente na área de tecnologia. E a premissa básica do Kanban é que você vai visualizar o seu fluxo, você vai limitar o seu trabalho em work in progress, o seu WIP, que a gente chama, porque quem faz tudo não faz nada. E você precisa stop starting and start finishing. É inacreditável como as pessoas têm o dom extraordinário de começar a fazer 35 coisas e não terminar nenhuma. E ele vai permitir que você, não importa onde você esteja, comece a medir como esse seu fluxo está mapeado hoje e como ele está se comportando hoje, e vá progressivamente e de uma forma bem evolutiva melhorando esse seu fluxo, garantindo que todo mundo entende como ele funciona, garantindo que todas as regras e políticas que regem, que governam esse fluxo sejam explícitas. E aí você finalmente passa a conseguir chegar na sua melhoria contínua. Tá? Eu não poderia deixar de falar, porque na verdade muito provavelmente é o framework que a maior parte de vocês conhece, seria o Scrum. E eu vou dizer que assim, eu colocaria isso em terceiro, e eu vou dizer que pro bem e pro mal, o Scrum é um framework ágil que é o mais usado, mas infelizmente também o mais abusado. Por que eu digo isso? Porque ele tem um conjunto, dentro do que a gente fala de agilidade, ele é um dos mais prescritivos. Para administração tradicional, ele não é prescritivo de forma alguma, mas ele tem lá um conjunto de 5 ou 7 regras que você tem que seguir. E porque as pessoas querem fugir de todo esse trabalho de entender o seu contexto, fazer um match entre prática e o problema que eu estou tentando resolver, e ficar fazendo esses ciclos constantes de melhoria contínua e de monitoramento do meu sistema e dos resultados que eu estou atingindo, as pessoas viram e falam assim, pronto, implantei Scrum e agora eu só acho.
E isso não faz nenhum sentido. Inclusive, o Scrum tem 5 ou 6 conjunto microscópico de prescritivo que ele tem de regras que você precisa seguir ali, e as pessoas ainda assim conseguem não seguir. Eu fico assim chocada. E ainda assim dizer que estão fazendo Scrum, né? Então, eu vou dizer que, assim, não é que Scrum não tem valor, não é que Scrum não cabe em lugar nenhum, não é que Scrum tem alguma coisa de errado com ele, nada disso. É só que, do jeito que Scrum hoje é explorado, abusado e usado, tá muito errado. E aí a gente precisa entender se naquele seu contexto, da forma como você está precisando fazer a gestão daquele espaço, se aquilo está fazendo sentido. Quando eu digo espaço, é porque a gente está falando hoje de agilidade no RH, agilidade no jurídico, agilidade no financeiro. Então, né, você precisa sempre entender se faz sentido naquele contexto. Por fim, gente, tudo isso tem que ser mantido através de cadências. A gente tem um dizer muito forte de que uma atividade vai se expandir para tomar todo o tempo que ela tiver disponível para ser executada. Então, se tu disser que uma coisa vai demorar 2 dias para ser feita, ela vai demorar 2 dias. Então, é muito importante a gente setar os time boxes. As atividades se inflam de importância. Esse é um coach bem conhecido de administração. Para ocupar o espaço que elas têm disponível. Então, assim, a gente ter time boxes e a gente ter cadências criam ritmos. E nós somos pessoas de rituais, nós somos pessoas tem a noite e tem o dia. Não estou nem falando de relógio, que é uma invenção, né? Nossa, mas assim, a noite e o dia setam ritmo. O inverno, o verão, o outono e a primavera setam ritmos, né? E aí a gente precisa dessas cadências, Mary Popendick também é um grande nome importante, para a gente conseguir entender os momentos de mensuração, para a gente conseguir entender e avaliar, ter períodos de avaliação do que a gente está entregando. Essas cadências são muito importantes. Essas cerimônias, esses rituais da agilidade são muito importantes pela natureza das pessoas, que quando sabem que vão ter uma daily, já passam a ter um racional diferente na cabeça sobre como elas vão se comportar. Que quando elas sabem que daqui uma semana elas vão ter uma planning, já começam a talvez ficar menos aflitas de ter que decidir tudo de uma vez, o que elas vão ter que fazer. Sabem que daqui a 15 dias a gente vai fazer uma retro, por exemplo, e já começa, de repente, a pensar quais são os assuntos que elas querem levar para a retro e se sentem, muito provavelmente, talvez aliviadas de ter um espaço para saber que você vai implementar a melhoria contínua. Não que precise esperar até a retro, mas isso cria um espaço onde você sabe que aquilo vai acontecer. E você ter o processo de review, eu dei os nomes aqui do Scrum, que é os nomes que as pessoas estão mais acostumadas, mas é uma questão de accountability, é de você estar sempre mostrando e falando dos resultados que você conquistou. Tá? Então, isso, assim, gente, é muito, muito, muito sintático, as informações, porque eu só tinha meia hora.